Se você comprou o livro Kryptonita, essa série ela é baseada no livro Kryptonita de John Bevere. E fui dar uma pesquisada, né? Tem um testemunho dele contando do porquê que ele escreveu esse livro. E ele escreveu esse livro, na verdade, ele não pôs na cabeça, eu vou escrever um livro sobre Kryptonita. Ele estava fazendo um estudo de 1 Coríntios, ele estava fazendo um estudo do livro de Coríntios, da igreja de Corinto, e como aquela igreja tinha problemas. Irmãos, pensam a igreja que tinha problema, era a igreja de Coríntios. Então essa igreja ela tinha problemas de imoralidade, problemas de adultério, de fornicação. Ela tinha problemas de cristão processando outro cristão, tinha gente levando um crente processando o outro, levando para os tribunais. Tinha problema de divisões, eles preferiam um, preferiam o outro. Eles tinham problemas doutrinários sobre aquilo que se podia comer, aquilo que não se podia comer. Eles tinham problema até na hora da ceia, nem a ceia eles conseguiam realizar em paz, irmãos. O pessoal chegava, comia antes, não deixava sobra para os outros, e assim ia. Então, é uma igrejinha simples, né? Igreja fácil, igreja tranquilo, pessoal tranquilo, simples assim, né? E quando você olha para a igreja de Corinto, e você compara a igreja de Corinto com outras igrejas da igreja primitiva, você percebe que tem uma discrepância entre elas. Porque se a gente lembrar, por exemplo, na Bíblia, a Bíblia fala que, por exemplo, em Samaria todos ouviram a palavra de Deus. A gente vai ver que em Jope, a cidade inteira ouviu o evangelho e muitos foram salvos. Há um texto em Atos 9:35 que diz que em Lida e Sarona, todas as pessoas daquela cidade foram salvas. Em Jerusalém, milhares de pessoas estavam sendo alcançadas pelo Evangelho. A sombra de Pedro curava as pessoas. A Bíblia diz em Atos capítulo número 17, aos apóstolos chegarem em determinada cidade, de que aqueles que estavam transtornando o mundo haviam chegado ali também. Então a pergunta que fica para nós é: nós hoje, nós somos mais parecidos com a igreja de Corinto, ou nós somos mais parecidos com a igreja primitiva? Essa é a pergunta que fica para nós, a igreja brasileira. Nós somos mais parecidos com a igreja primitiva ou com a igreja de Corinto? Se você olha para a igreja primitiva, você vê que a igreja primitiva é de meados de 30 depois de Cristo. Já a igreja de Corinto, ela já é de meados de 50 depois de Cristo. E o que é estarrecedor? Que você vai ver que a igreja de Corinto, ela nunca conseguiu, de fato, impactar a cidade onde ela estava. A cidade de Corinto nunca foi impactada por aquela igreja. Enquanto as igrejas primitivas causavam um rebuliço, uma profunda transformação no contexto onde elas estavam, a igreja de Corinto não conseguiu exercer isso. E a pergunta que fica para nós é: somos mais parecidos com qual igreja? Eu, como igreja, sou mais parecido com qual? Agora, olha só. Há uma declaração que Daniel fez a respeito do povo de Deus, lá em Daniel, capítulo número 11, versículo 32. Olha só o que está escrito lá. Daniel disse assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Olha só, você vai ser projetado para você. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você consegue colocar para nós? Porque tem uma palavra bem importante aí. Daniel 11, versículo de número 32. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E este conhecer que Daniel está colocando ali é uma palavra chamada yada. Então vamos comparar os dois textos. 1 Coríntios 11, versículo número 30, a Bíblia diz assim: há muitos fracos entre vós. E depois, em Daniel, capítulo número 11, versículo de número 32, ele diz: o povo que conhece o seu Deus. O povo, não é esse versículo, volta para Daniel, se não estiver não precisa colocar. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Isso é yada. Então há uma diferença. E a palavra que ele está usando aí, a palavra yada, significa um conhecimento profundo. Qual é a diferença entre um povo que está forte e um povo que está fraco? Segundo aquilo que Daniel está falando. Você lembra de Daniel? Isso é uma parte apocalíptica. Ele está falando do fim dos tempos, dos problemas, das lutas, das perseguições, e de repente ele faz um parênteses e diz: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quantos querem ser fortes e fazer proezas para Deus? Digam amém, onde você estiver. Eu quero ser forte e fazer proezas para o meu Deus. E onde está o segredo? O segredo está em yada.
O segredo está em conhecer. E este conhecer, essa palavra é usada na Bíblia quando ela quer dizer um conhecimento íntimo, um conhecimento profundo de alguém. É a mesma palavra que é usada quando se fala do Senhor nos conhecer. Diz: o Senhor conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos. Ele é o Deus que nos conhece profundamente. E esta é a mesma palavra que aparece agora sim em Gênesis, capítulo número 4, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim: e conheceu Yada, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Percebe que essa palavra, ela está relacionada a matrimônio, ela está colocada com relação a relacionamento. Então quem é forte? Quem é Superman? Quem consegue fazer coisas grandes em nome de Deus? Aquele que conhece o Senhor. E é interessante isso porque Deus usa durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus vai usar a figura do relacionamento, do casamento entre homem e mulher, para descrever a figura do seu relacionamento com o seu povo. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 54, versículo de número 5, diz assim o texto: porque o teu Criador é o teu marido. Olha o que diz Efésios 5, versículos 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então percebe que a Bíblia sempre vai trabalhando essa perspectiva do matrimônio como uma figura do nosso relacionamento para com Deus. Então grava isso agora. A figura do matrimônio na Bíblia, este conhecimento íntimo que deve haver no matrimônio, é uma figura do relacionamento nosso, a noiva, a esposa com o seu esposo, da noiva com o noivo. Coloque isso em mente. Com isso em mente, eu quero que você assista um vídeo. É um vídeo curto, mas você preste bastante atenção. É um vídeo da Angela e do Justin. Ele é legendado, mas se você focar, você vai captar bem a imagem daquilo que esse vídeo vai passar para nós. Coloca na mente de que o relacionamento, o casamento é uma figura do relacionamento entre a noiva com o noivo, a igreja com Cristo. Pode soltar o vídeo para a gente. Good evening. Good evening. Have you dined with us before? Yes, actually, this is our favorite restaurant. Welcome back. No, babe, I'm pretty sure we've never been here before. That's weird. Really? Yeah, no, we haven't. Oh, hold that thought just 1 second. I'm really sorry. Oh, no problem. Yeah. So what would you like to order this evening? Yes, sir. So, you know what? I think I would like to have that salmon. That sounds absolutely wonderful. That's one of my favorites. Oh, great. Yeah, we'll like that. And for you, ma'am? Oh, I will have the filet mignon and the New York strip and the 8-ounce sirloin, all medium rare, please. Yes, fantastic. That is a great choice. Thank you. I will get those right out to you. Babe, that's kind of a lot of food, isn't it? I'm not just ordering for one, you know. Wait, are you telling me that are we expecting? Yeah, he'll be here soon. It's a boy? Oh my, Yeah, of oh my gosh, course. babe. Okay, this has got to be. There one he of is the- now. Wait, Hi. what? Oh, bonjour. Sorry I'm late. I ordered for you. Oh, thank you. You know me so well. I'm sorry. Do you two know each other? Do you Yeah, guys- he is my boyfriend from high school. Your boyfriend from high school. Babe, can I ask you what your boyfriend's doing? Did I come at a bad time? No! I really don't see the problem here, Justin. Yeah, I really don't see the problem here. Okay, who are you? Honey, stop. You're embarrassing me. I just wanted us to have one nice night at our favorite restaurant. Okay, first of all, I've never been to this restaurant. And second, what is going on? Hey, babe. Sorry I'm late. Did I miss anything? Okay, seriously? Hey, you take your hand off her, and you... What is going on? Angela, is this some kind of joke? Are you actually seeing these guys? Justin,
known these guys longer than I've known you. Wait, what? Are you seriously jealous right now? Jealous? Angela, in case you forgot, we're married. Okay, and we spend the majority of our time together. I love you more than any of my other boyfriends. That's why you'll always be my favorite. Your favorite. Is there anyone else I need to know about? Babe, is there a problem over here? Okay, really, the waiter? No, Dennis, we're All right, fine. seriously, no. Good, food will be right now. Okay, Angela, all right. These guys need to go. We need to talk. We're done. I cannot believe this. You are being so selfish. Why do you always have to make everything about you? You ruined our favorite restaurant. Excuse me. Sorry. Yeah, I've still never been to this restaurant. Thank you, Dennis. The salmon is delightful. So, did you propose to her here too? Agora, eu pergunto para você, quantos de nós se casaria com uma mulher como a Ângela? Quantos de nós se casaria? Você casaria com uma mulher como a Ângela? Você casaria com uma mulher como a Ângela? Você casaria com uma mulher como a Ângela? Por que não? A Ângela, por que não? A Ângela, ela é bonita, ela é uma moça muito bonita, sim ou não? Uma moça bonita, a Ângela é uma moça bonita. A Ângela, ela passa 90% do tempo com você, 90% do tempo dela ia ser dedicado para você. Por que você não casaria com ela? Você é o favorito dela. Você é o favorito, não, olha, mas você é meu favorito. Por que você não casaria com ela? Ela te ama mais, ela te amaria mais do que todos os outros namorados. Por que não? Por que não casar com a Ângela? E a pergunta e a resposta para essa pergunta é muito simples. Por que é que você não casaria com a Ângela, você que está aí em casa? Você não casaria com a Ângela porque a lealdade dela está dividida. Você não casaria com ela porque a lealdade dela está splitada, está dividida. Não importa que ela gaste 90% do tempo com o Justin, ela ainda tem outros amantes dentro do coração. Não importa que o Justin seja o preferido, ela tem outros amantes. Agora, preste atenção, olha aqui para mim naquilo que eu vou te dizer. Se você não se casaria com uma noiva como a Ângela, por que é que Jesus tem que voltar para uma noiva que está agindo assim? O que te faz pensar que Jesus vai voltar para uma noiva que age exatamente dessa forma? Que tem os seus amantes dentro do seu coração. E a Ângela achou que o Justin ia aceitar não ter ela por inteiro, que ela chegou a ficar escandalizada daquela forma. É muito engraçado aquela parte do vídeo. Justin, o que é isso? Por favor, como se fosse uma coisa estranha que estivesse acontecendo. Ela ela achava mesmo que ela teria um esposo, que aceitaria ter uma esposa, que o coração é dividido. Ela achava de verdade que a sua lealdade dividida poderia lhe dar um bom esposo. Será que ninguém avisou a Ângela que no dia em que ela entrou na igreja, que ela colocou aquele vestido branco, que ela se tornou a noiva e ela entrou pelos corredores da igreja e ela chegou no altar e ela veio contrair uma aliança com o homem? Será que ninguém avisou para ela que naquele dia ela não estava dizendo só sim para um? Ela não estava dizendo sim, eu te aceito como meu marido. Não é porque casar-se não é só dizer sim para um, é também dizer não para todos os outros. Não é só o sim para um, é dizer não para todos os outros. E a Bíblia deixa claro por vários momentos que Deus nos propõe uma aliança matrimonial. É isso que Deus propõe para a sua igreja. Deus propõe uma aliança matrimonial. Por isso, grave o que eu vou te dizer agora. A gente às vezes não entende isso. Grave o que eu vou te dizer agora. Deus não quer ser o número um. Não, pastor. Deus não quer ser o número um? Não. Deus não quer ser o número um. Deus quer ser o único.
Deus não quer ser o número 1, Deus quer ser o único. Esse é o primeiro mandamento, irmãos. Não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor teu Deus. Então o comportamento da Ângela é um comportamento inaceitável para qualquer pessoa que seja normal, porque é um comportamento de adultério. E o que é o adultério? O adultério é ter a lealdade dividida. Grave isso. Toda aliança exige exclusividade. Toda aliança. Posso ser aliançado com você, com você, com você, com você. Eu só sou aliançado com uma pessoa. A aliança exige exclusividade. Ela é bonita, ela é educada, ela é articulada, ela é inteligente, mas ela é adúltera. E é justo o que ela faz. Porque chega um momento do vídeo que ela argumenta com o esposo e diz assim: mas eu já conheci esses caras antes de conhecer. Eu já tinha eles antes de te conhecer, mas ela quis se casar, e se ela quer se casar com alguém, ela tem que dizer tchau para todos os outros. Se nós não aceitamos esse tipo de relacionamento, se nós não toleramos esse tipo de comportamento, por que é que nós toleramos esse tipo de relacionamento espiritual com Jesus? Por que é que nós não toleramos que as pessoas tenham outros namorados, mas a gente aceita que no nosso coração nós tenhamos outros deuses, nós tenhamos outros amantes? E a Bíblia fala claramente de adultério contra Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em Jeremias capítulo 3, versículo de número 20, olha o que a palavra do Senhor diz: mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Olha o que diz Ezequiel 16:37, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que me aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam, julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras. Todas as vezes que Israel ia atrás de Baal, ia atrás de outros deuses, a Bíblia chama isso de idolatria. Eu quero Deus, mas eu também quero os deuses. Eu quero Deus, mas eu também quero o Deus da montanha. Eu quero Deus, mas eu também quero o Deus que está embaixo da árvore. Eu quero o Deus da vitória, mas eu também quero Baal. Eu quero o Deus da riqueza. Eu quero o Deus que me criou, que me sustenta, mas eu também quero o Deus da fertilidade. Eu quero Astarote. Para que você não ache que isso só está no Antigo Testamento, olha o que Tiago nos diz no capítulo número 4 do seu livro, Irmão de Jesus, nos diz Tiago, capítulo número 4, versículos 3 a 5, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastares em vossos deleites, adúlteros. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais, vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Um cristão que decide se relacionar intimamente com o mundo é um adúltero. Todas as vezes que a gente começa a estabelecer um relacionamento de amor para com o mundo, nós adulteramos espiritualmente. Se não bastasse isso, Tiago, digamos assim, enfia a faca ainda mais. Tiago diz que a gente se constitui inimigo de Deus. Não é só adulterar contra Ele. Então todas as vezes que nós amamos e estabelecemos um vínculo de amor com a ideia do mundo, com o pensamento do mundo, com o coração do mundo, com o caminho do mundo, nós estamos nos alistando para nos tornarmos inimigos de Deus. E eu te pergunto, tem opção ou tem escolha mais burra na vida do que ser inimigo de Deus? Sim ou não? Nós vamos fazer guerra, tudo bem? Nós vamos fazer guerra. E aí a gente tem a opção, vocês podem fazer guerra contra o Suriname, nada contra, tá bom? Você pode fazer guerra contra o Suriname, ou você pode fazer guerra contra os Estados Unidos. Você escolhe. O que a gente ia escolher? O Suriname, nada contra, tudo bem? A gente não queremos fazer guerra, mas é uma coisa óbvia. Eu vou escolher o pior dos inimigos. Quando a gente ama o mundo, a gente se torna inimigo da última pessoa que a gente deveria se tornar, porque a gente se torna inimigo
do maior de todos, do todo-poderoso, daquele que tem todo o poder na sua mão. E preste atenção, a ideia do vídeo é perfeita nisso, porque tem um momento em que ela está sentada aqui, e ela percebe que o esposo não vai lidar com aquilo, e é ela que levanta, toda indignada, fala, quer saber? Você fica aí. Então é ela que abandona o barco, e é isso que a gente faz, quando a gente decide amar o mundo, porque a Bíblia diz, mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Não é Deus que se torna nosso inimigo, somos nós que... Dá licença, Deus, eu não quero mais esse negócio de te amar. Somos nós que nos tornamos inimigos de Deus. Quando a gente decide amar o mundo, é a gente que sai batendo o pé, nós que abandonamos o barco. A Ângela não entende que o seu marido quer exclusividade, ela não entende isso, e é o mesmo pensamento da igreja moderna, que não acredita mais que Deus quer consagração e santidade. Deus quer consagração e santidade. É gente que diz assim, pastor, eu acho que Deus não quer isso tudo assim de mim, não tem que ser assim um negócio tão consagrado, tão santo, não é possível que seja um negócio tão assim, né? A gente é livre, para a liberdade Deus nos chamou, cita até a Bíblia, miserável, fora de contexto, né? Eu penso assim que nós estamos, pastor, debaixo da graça, então era aquele pensamento herege que abundou a igreja durante um tempo, que você devia pecar, porque onde há pecado há graça, então quanto mais você peca, mais graça você tem. Vou falar uma coisa para você, quanto mais você peca, você é um desgraçado, isso sim, não tem graça. Mas é esse pensamento que diz que Deus não exige mais de nós, ou Deus não quer assim de nós uma exclusividade, uma consagração, uma santidade, e aí a gente se esquece, por exemplo, daquilo que diz João 3,29, que a noiva pertence ao noivo. A noiva é propriedade do noivo, ela pertence ao noivo. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, voltamos a Coríntios, capítulo número 12, versículo número 21. Diz assim Paulo a essa igreja, receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. A ideia que Paulo está dizendo aí é que não há arrependimento e que eles continuam praticando as mesmas coisas. E hoje a gente tem na igreja, a maioria da igreja é composta de crentes. Nós temos na igreja também não crentes, mas a maioria da igreja é composta de crentes. Mas para nós hoje é notório que a gente tem assim, crentes que pertencem só a Jesus e crentes que têm amantes. Crentes que não se arrependeram. Eu me converti, pastor, mas eu amava isso, eu amava aquilo, eu tinha fulano, eu tinha ciclano, eu tinha isso, eu tinha aquela, eu tinha essa, e eu não estou disposto a abrir mão disso para andar com Jesus. Eu já fazia antes, eu já entendi, me converti, mas eu não vou largar. Eu não vou deixar de fazer, é isso que Paulo está falando. Gente que não se arrependeu das suas paixões, das suas lascívias e que continua praticando isso. E eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: nós não somos só, e só é uma expressão, membros de uma igreja. Nós não somos só participantes da comunidade local. Eu e você que me ouve, nós que estamos aqui, nós somos a noiva do Cordeiro. Nós fomos comprados pelo maior de todos os preços, o preço de sangue. E pode até ser que até eu chegar a Jesus, eu tinha vários em minha vida, mas no dia em que o sangue do Cordeiro me comprou, eu disse não para todos os outros, e eu agora não pertenço a vários, eu pertenço a um só, a Jesus. Eu sou do meu amado, e Ele é meu, exclusivo. E o que é a criptonita? Porque esse é o tema dessa palavra, identificando a criptonita. O que é que arranca a nossa força? O que é que não nos deixa sermos fortes como Superman? Que não nos permite fazer proezas? Como diz Daniel, ser forte e fazer proezas em seu nome. É o adultério espiritual. Essa é a criptonita. E o que é o adultério espiritual? Para que o termo não fique tão vago, vamos chegar aqui. O que é o adultério espiritual? No Antigo Testamento, a declaração, sempre que havia uma declaração sobre Judá ou Israel, que eles eram adúlteros, que era uma nação adúltera, isso vai se repetir muitas vezes, sempre estava conectado a uma coisa. E o que era? Sempre estava conectado à idolatria. Idolatria.
Sempre que Judá e Israel caminhava, saía para esse caminho enviesado da idolatria, a Bíblia diz que eles então se tornavam adúlteros. De uma forma simples, a idolatria é a infidelidade de Deus para com o seu povo. O povo idolatrava e isso era chamado de adultério. Aí quando a gente pensa em idolatria, a gente fala, mas nós não somos idólatras. Eu não sou idólatra. Nós não temos imagem em casa, não construímos templos, não fazemos negócio lá na árvore, nós não somos idólatras, a gente não tem outros deuses. Só que quando Tiago, por exemplo, chama o povo de adúltero, ele não está falando disso. Ele não está falando de deuses, de imagens, de templos, ele não está falando de nada disso. Ele está falando de um povo que só quer buscar os seus próprios prazeres. Ele está falando de um povo que só quer buscar os seus próprios desejos. É por isso que o versículo número 3 que nós lemos, ele diz assim, vocês pedem e não recebem, porque pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Tiago 4, versículo número 3. O que você quer da vida? O que você quer da vida? Eu quero o meu próprio prazer. É isso que eu quero. Eu quero ter as coisas para gastar no meu deleite. Aí a Bíblia vai dizer em 1 de João, capítulo número 2, 15 e 16. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Porque tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode dizer um amém pelo versículo 17? Aleluia! O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Algumas versões trazem, quando se fala de concupiscência da carne, concupiscência da vida, fala até de ostentação de bens, sabia? É a ideia de que eu tenho algo e por eu ter aquilo eu me acho, porque eu tenho esse relógio aqui, ou porque eu tenho essa camisa de tal marca, ou porque eu consegui comprar o carro tal que eu queria, ou porque eu moro numa casa tal, então a partir daquele momento eu começo a me ostentar. Na semana que vem, a pregação será sobre idolatria moderna, então nós não vamos entrar muito nessa seara. Quanta idolatria moderna a gente tem nos dias de hoje, mas o que é o adultério? Segundo o texto da Bíblia, segundo aquilo que João está nos falando, o momento em que eu cometer adultério com o mundo, é ser guiado pelo desejo intenso daquilo que o mundo me oferece. Isso é um povo adúltero. Isso é idolatria. É eu ser guiado por um desejo intenso daquilo que o mundo pode me dar. É a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne, é a concupiscência da vida. E hoje o pecado continua sendo o mesmo. Nós insistimos em nos afastar de Deus por causa de um ídolo. Não é imagem, pode não ser imagem, pode não ser altar, pode não ser templo, mas é o pecado, é a idolatria da arrogância, da soberba, da cobiça, do desejo de somente fazer aquilo que satisfaça os meus desejos. Cometer adultério com o mundo é ser guiado por um intenso desejo daquilo que vai me satisfazer, independente daquilo que Deus pensa disso. Eu vou fazer aquilo que me satisfaz e ponto final. A idolatria é o prazer, a idolatria é o próprio ego. Assim como Judá e Israel são essas coisas, é a criptonita implantada em nós, que está nos impedindo de sermos fortes e sermos plenos. A criptonita é a idolatria do próprio eu. E a gente podia resumir isso da seguinte forma, é como se a gente dissesse, eu sei o que é melhor para mim e é isso que eu quero. Eu sei o que é melhor para mim e é isso que eu quero. Ponto final. E aí a gente pode lembrar da história da queda. A história da queda do homem é esse resumo. Eu sei o que é melhor para mim e é isso que eu quero. Você lembra da história da queda? Está em Gênesis. A palavra do Senhor diz que o homem foi criado, foi colocado no jardim. E nesse sentido, Adão e Eva eram quase Superman. Não ficavam doentes. Não ficavam doentes. Eles iam viver para sempre, com saúde, eles iam ter força, eles não iam morrer, a morte não os ia alcançar, eles estavam ali fortes, plenos para serem Deus, aquilo que eles deveriam ser com Deus. Eles não deviam comer tão somente da árvore que estava no centro do jardim. A Bíblia diz que Eva viu aquele fruto. E quando ela viu aquele fruto, lembra daquilo que a Bíblia diz? Aquilo era agradável aos olhos. Ela viu aquilo e falou, rapaz, esse negócio é bacana, é uma concupiscência bacana, concupiscência dos olhos. Eu fiquei com vontade disso. E aí naquele momento, o que aconteceu? Ficou aquele dilema, eu ou Deus?
Vou fazer aquilo que me satisfaz, aquilo que minha carne quer, aquilo que eu quero, ou vou fazer aquilo que Deus quer? E a gente sabe aonde a história deu, porque teve um momento em que Eva chegou e falou assim, não, eu vou fazer aquilo que eu quero. E no momento em que Eva fez aquilo que ela queria, nós criamos um outro Deus. Porque Deus é aquele qual a gente crê e obedece a sua vontade. E aí naquele momento um outro Deus se colocou sobre nós e Deus deixou necessariamente de ser Deus na nossa vida. Deus não é mais o número 1, Deus não é mais o único. Agora nós temos outros deuses na nossa vida, outras coisas quais nós queremos satisfazer. A criptonita é essa idolatria do eu que nos enfraquece, que nos leva ao pecado. Porque é aí que fica a pergunta, por que afinal então de contas, que eu caio em toda conversa mole e vivo deitando nas camas por aí? Por que é que eu não consigo permanecer numa cama só? Porque eu quero satisfazer o meu impulso sexual, eu preciso satisfazer esse desejo. Por que é que eu sou uma pessoa que insistentemente mente? Porque eu preciso manipular a história, eu não posso sofrer prejuízos. Eu preciso que a história seja contada pela minha versão. Por que é que eu passo as pessoas para trás? Por que é que eu faço negócios escusos, ilícitos? Porque eu preciso ter poder e dinheiro. Porque eu preciso ter uma posição da qual eu não abro mão. Eu não posso sair de determinado platô, de determinado patamar. É eu, e quando eu idolatro eu, quando eu quero a minha vontade, o meu querer, eu me enfraqueço, eu peco, e a criptonita está instalada na minha vida. É a idolatria de ter o eu em primeiro lugar. E aí a gente começa com esse pensamento que está muito claro no nosso contexto moderno, de que Deus, o que Deus é? Deus é um grande estraga-prazer. Deus é um grande, um grande estraga-prazer. Nada que vem de Deus parece que é legal. Nada que vem de Deus parece que de fato pode nos dar prazer. Quando a ironia dessa história é que Deus é o único que tem o melhor para nós. Quantos creem nisso? Digam amém. Deus é o único que tem o melhor para nós, mas a gente acha que nós sabemos aquilo que é melhor para nós. Por que a gente acha que Deus é um grande estraga-prazeres? Porque o mundo é um amante sedutor. E toda a sedução do mundo, toda a concupiscência da carne tem por projeto uma coisa só: me afastar de Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 1, versículos 16 e 17, sobre este engano que o mundo coloca sobre nós. Irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação ou mudança. Eu quero dizer isso para você hoje à noite: tudo que é bom de verdade vem de Deus, aleluia! Tudo que é bom de verdade vem de Deus. Tiago está dizendo, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação ou mudança. Irmãos, Deus não muda, aleluia! Deus não muda. O que era certo no passado é certo hoje. O que era errado no passado é errado hoje. O mundo passa, o mundo muda. Aquilo que era certo no passado é errado hoje. E anote o que eu vou te dizer agora. Aquilo que o mundo diz que é certo agora, que incentiva você a fazer a torta e a direita, daqui a pouco já não vai mais ser certo. Vai surgir um outro certo e vai surgir um outro errado. Porque o mundo é volátil. O mundo está sempre buscando uma forma de nos afastar de Deus. Mas o meu Deus é a rocha dos séculos. Ele sabe o que é melhor para mim. Em dele, tudo que é bom vem do alto. Mas os amantes do mundo querem nos dizer que não. Tudo que é bom de verdade vem de Deus. A riqueza te faz feliz até certo ponto. A riqueza te faz feliz até a bolsa quebrar. A riqueza te faz feliz até o capital parar de entrar. A riqueza te faz feliz até você ser demitido da empresa. E aí quando você está quebrado, desempregado, você vai para Deus, você senta na mesa de novo. E aí Deus tem que dizer assim, poxa, enquanto seus amantes estavam te sustentando, você estava bem, agora que você está quebrado, você volta. Deus os aceita? É claro que Deus os aceita, mas eu te pergunto, isso é relacionamento com Deus? Isso é yada? Isso é relacionamento profundo? É um conhecimento profundo do nosso Deus? A palavra do Senhor nos diz, em Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, há caminho que ao homem parece direito, mas o seu final conduz à morte. Não, vou seguir aqui, está tudo certo. Isso aqui vai dar, isso aqui que é o bom. A Bíblia está dizendo, você não sabe o final. E o final é um caminho de morte. Diante disso, a pergunta que fica para nós é, tem remédio?
Tem remédio? A palavra de hoje é muito simples, eu já estou encerrando. Diante disso, tem remédio, pastor? Tem uma cura para a idolatria do eu? Nós vamos pregar ao longo dessa série sobre como curarmos a criptonita do nosso coração. Mas hoje eu quero deixar 3 conselhos para que você comece a entrar no estreito com Deus. E Paulo, quando escreve em Romanos capítulo 1, versículo de número 21, será projetado para que você possa ver. Romanos capítulo 1 diz assim, esse texto está falando de uma geração que se perdeu em Deus, que está buscando seus próprios desejos. E o que é que está de errado no coração deles? Diz assim, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Esse é o texto que fala de uma geração que decidiu seguir da sua forma, viver da maneira que somente ele achava aquilo que é certo. E eu quero fazer 3 destaques daquilo que está no coração deles e que não pode estar nosso. Na verdade, que temos que ter atitude contrária, ter atitude positiva com relação a isso. A primeira coisa que eu quero te dizer é, nós temos que reconhecer a Deus como Deus. Digam amém. Eles conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus. Ah, Deus existe. Mas não é esse negócio que é Deus. Deus, irmãos, é Deus. Ó, que frase confusa que eu vou falar agora. Porque pode ser que você conheça Deus e que Deus na sua vida não seja Deus na sua vida. Confuso, né? Às vezes a gente pode ter Deus, mas Ele não é o nosso Deus. Porque Deus é nosso Deus a partir do momento em que eu o conheço e que eu reconheço que Ele é Deus. E o reconhecimento de Deus nós só temos a partir de uma atitude, que é a qual o Evangelho começa sendo falado dessa atitude, dessa palavra. Quando João Batista começa a sua pregação, ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós só reconhecemos Deus como Deus quando de fato acontece um arrependimento no nosso coração. Uma coisa, queridão, é você conhecer Deus, tá bom? Conheça Deus. Outra coisa é você se arrepender e reconhecer Deus como Deus na sua vida. E quando nós nos arrependemos, a gente sabe que palavra é essa. A palavra metanoia, a conversão, arrependimento. Mas não é só mudar aqui. A metanoia muda a mente, ela muda o coração e ela muda a personalidade. Ela me muda como um todo. E é simples você identificar a postura de vida de uma pessoa arrependida e de uma pessoa não arrependida. Eu resumi isso em 2 frases. Pode colocar por gentileza. A pessoa não arrependida diz assim, eu escolho o que é bom, certo ou melhor para mim. Esse é o discurso da pessoa não arrependida. Mas o arrependido diz, eu escolho o que Deus diz, que é bom, certo ou melhor para mim. Dão glória a Deus. Aleluia! Isso é arrependimento, é reconhecer a Deus como Deus. Tu és o meu Deus. Qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? O que é bom para mim? Eu escolho isso. Eu escolho aquilo que Deus diz ser certo, bom e melhor para mim. O remédio está e reconhecemos Deus como Deus de fato em nossa história. Paulo diz, reconheceram e não o glorificaram. A palavra "e" também pode ser traduzida como adoraram. E essa é a segunda coisa que nós temos que ter na nossa vida. Se em primeiro lugar um reconhecimento de Deus como Deus, nós devemos adorar a Deus. E a essa altura é importante que a gente defina a adoração, porque quando a gente fala adoração, a primeira imagem que nos vem à cabeça é tocarmos alguma coisa, cantarmos uma canção, e isto é uma expressão de amor, é uma expressão de adoração, tudo bem, mas esse não é o sentido primário de adoração. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, ela aparece em Gênesis capítulo 22, versículo número 5, é a história de Abraão indo sacrificar o seu filho Isaque, e quando eles vão ao monte, Abraão diz para os seus servos, fiquem aqui, porque nós vamos lá no monte adorar o Senhor. Aí eu te pergunto, o que é que eles foram fazer? Ele juntou lá com Isaque, abriu a cifra, abriu o violão e começaram a cantar uma música? Não. Quando Abraão diz, eu vou ali na frente adorar o Senhor, ele está dizendo, eu vou ali na frente obedecer e fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Adorar a Deus é obedecê-lo. Ninguém que não obedece a Deus o adora de fato. Aonde existe adoração verdadeira, existe obediência verdadeira. Ninguém pode dizer que adora a Deus se o desobedece. O caminho da adoração é o caminho da obediência. 1 Pedro 1,14, a Bíblia diz, vivam, pois, como filhos da obediência. E em terceiro lugar, encerrando nessa noite com você,
Nós precisamos aprender a dar graças. Conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus e não lhe deram graças. A raiz do problema que Paulo menciona é deixar de dar graças a Deus, é uma ingratidão a quem Deus é. E da onde surge a falta de dar graças a Deus? Surge a partir do momento em que eu adoto como estilo de vida me autossatisfazer. Em que eu adoto como estilo de vida achar que a vida me deve, eu mereço certas coisas materiais, eu mereço algum tipo de status e reconhecimento, eu mereço um certo estilo de vida, eu mereço ter tanto de saúde, eu mereço ter tanto de grana, porque afinal sou eu que faço, sou eu que vivo, sou eu que corro atrás, sou eu que isso, sou eu que aquilo, sou eu que trabalho duro, sou eu que planejo, eu que estabeleço as metas, eu que sonho, eu que alcanço, eu que crio, e aí isso vai criando no nosso coração um sentimento de orgulho, de soberba, de que nós nos esforçamos e nos calcamos tão somente em cima do nosso próprio trabalho. E quando você foca em você, nada nunca será o suficiente para a sua alma, pois a sua alma não se satisfaz de nada que você possa fazer. Sua alma só se sacia com aquilo que Deus tem para você. É por isso que a nossa vida não é sobre nós, não é sobre aquilo que eu posso fazer, não é sobre aquilo que eu tenho direito. A nossa vida é sobre aquilo que Deus já nos deu graciosamente no amado Senhor Jesus Cristo. A minha vida é sobre servir a Deus, é sobre a sua vontade, é sobre o seu querer. E quando eu começo a colocar a vida desta forma, então eu aprendo novamente a dar graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou enfermo, graças a Deus. Eu tenho pouco dinheiro, graças a Deus. Eu estou passando por dias difíceis, graças a Deus. Eu preciso trilhar um caminho sobremodo elevado, graças a Deus. O meu Deus está comigo. A minha vida não é sobre mim, a minha vida é sobre agradar o meu Deus. Qual é a única força, irmãos, que mantém um casamento unido? Um casamento fica unido por causa de um papel? De um contrato que você assinou? O casamento fica unido porque a aliança é bonita, porque a aliança é grossa, é de ouro. O casamento fica unido porque a gente tem medo da punição, medo do que as pessoas vão dizer. Não. A única força que mantém um casamento unido é a força do amor. Talvez seja por isso, como diz a palavra do Senhor, em Mateus capítulo número 22, a Bíblia diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. A minha palavra para você hoje à noite, para que nós oremos, é: aprenda a amar o seu Deus de todo o seu coração. Que não haja espaço no seu coração para outros amantes. Aprenda a amar o seu Deus de toda a sua alma. Que não haja espaço para outros na sua alma. Ame o seu Deus com todo o seu entendimento. Que não haja espaço para outros no seu entendimento. E que nosso Deus não seja para nós o primeiro. Que o nosso Deus seja para nós o único. Feche os seus olhos onde você estiver, nós vamos orar em nome de Jesus.